nós chegamos, assim, a gente chegou num ponto em que, cara, não tem como defender esses caras, tem? Cara, o Bolsonaro. Não, cara, eu É, defendia, na verdade, que. Eu não sei. A única defesa é que eu não sei se o PT seria um pouco melhor que isso, não, tá ligado? Essa é a minha única defesa. Eu sabia que era uma merda e que ia ser uma merda, mas eu tinha a esperança que fedesse menos. eu parei de achar isso Ah. no momento em que o Bolsonaro botou em prática as coisas que ele falava antes da campanha, desdisse na campanha e ele começou a fazer. Sim, também, cara. Quando Que ele é, começou que o é Aras perseguir como. minoria, que é Perseguir minoria, você acha que ele perseguiu minoria? o quê? Você acha que ele perseguiu minoria? O tempo todo, né, cara? Como? Como? De que forma? Quando você pega, por exemplo, uma política higienista, eugenista, que fala que se você tiver mais de 80 você pode morrer, Ah, isso aí no por crise, na crise exemplo, do ou coronavírus. quando você defende uma política de contrária à cota racial, sem primeiro resolver o problema da Aí eu já disparidade, da discordo de desigualdade. você, por exemplo. Eu sou contra a cota racial, aí eu sou Claro, eugenista, é radical esse posicionamento. e eu sou absolutamente a favor da cota racial no Brasil, até a gente alcançar um patamar onde não seja estranho você ver, igual a gente viu aí no BBB, a Thelma, a única médica negra numa turma de 50 pessoas num país que metade da população é negra. Se você achar que isso está natural, que está tudo bem, e se você tiver uma proposta para resolver isso, eu posso até encampar, Eu tenho mas uma enquanto não proposta. houver... Pois não, me conta. A minha proposta é a gente, em vez de colocar o filtro na questão racial, a gente pode colocar o filtro na questão da pobreza, que vai responder a questão racial por tabela. Não é bem verdade, porque a ascensão do negro é mais difícil do que a ascensão do branco. Cara, isso não tem. Eu não sei. Mas São aqui papos muito dentro. Mas complexos. tudo bem, ok. Eu não Mas sei, aqui eu só dentro quero. da lógica de É eu pobreza. tô tentando Peraí, fugir do assunto, deixa né? eu defender Porque. meu argumento, pô. Claro. Dentro da lógica da questão da racial e a cota de pobreza, dentro da pobreza você já tem uma dinâmica racial acontecendo, tá ligado? Então, se você foca numa dinâmica que não necessariamente está ligado diretamente à questão racial, mas está correlacionado ao ponto que a maioria das pessoas pobres são também negras, isso é uma coisa que eu acho que você concorda. Cara, a história do Brasil é só da história Não, mas do você Brasil. concorda que majoritariamente as pessoas pobres Mas por tendem que que a isso ser. acontece? Não, mas você A concorda? questão é por que que isso acontece? Eu O entendo. Brasil, Não, é o que Brasil a questão nesse caso não é. a gente acabou de passar outro dia aí pela aniversário da abolição da escravatura. O que foi a abolição da escravatura? Foi só falar assim, pode ir para onde? Como? Fazer o quê? Deram um Eu acre de entendo esse terra, uma argumento. mula para o Eu negro? entendo esse Não, argumento. Não, não. nada. Eu entendo. Então, É que... assim, aí o que eles fizeram? Tentaram embranquecer o Brasil, cara. Isso é história. Isso é Não, história. A tudo gente bem. teve política eugenista. Caras vindo da Europa para cá para branquear o Brasil. Gente defendeu, inclusive, presidente da República no passado, já defendeu no início do século XX, que a gente tinha que tornar o Brasil menos justiça, porque senão isso aqui ia dar merda. O mesmo princípio que o Hitler fez em relação a judeus e negros também, por que não? Cara, esse é um país negro onde o negro não tem as mesmas oportunidades. Claro, claro. Desculpe, Mas o meu ponto não é nem velho, esse. É que vocês... Sabe, Calma, relaxa. Ó, o meu ponto é o seguinte... Eu vou te falar onde é que é o seu ponto. Nós somos 3 homens brancos discutindo isso, Comigo não é tão branco. com o Jean lá no fundo. Ah. E vou te falar uma coisa. Eu sou árabe. Enquanto ainda houver alguém que vai contratar, por exemplo, uma recepcionista loura em vez de uma recepcionista negra, a gente está tendo problema. Eu tenho visto grandes avanços, estou feliz com esses avanços. É um processo de assimilar, inclusive assimilar a cultura. Até bem pouco tempo, todas as negras lindas tinham que alisar o cabelo. A gente estranhou no primeiro momento, quando todo mundo falou, cara, pode deixar numa boa. Aí hoje já tão bacana e aceito, que tem gente que nem tem cabelo anelado, anelando o cabelo para ter um cabelo daquele. Mas até bem pouco tempo atrás, eu que sou mais velho que vocês, falo para vocês, com certeza, por exemplo, você pega a Glória Maria, bom exemplo, uma negra que teve a vida inteira, e sempre foi assim, a negra da Globo, né? A preta, né? Porque negra também não é legal usar essa expressão mais, mas vamos nos acostumando. Ela já não concordo com você nesse sentido, mas tudo bem, não vamos entrar nisso. Tudo bem, pois mas isso aqui é legal.
Então, é legal a gente discordar. Como diria a Regina Duarte, eu tinha tanta coisa bacana pra falar. Né? A Regina Duarte, coitada, ela fez uma gafe muito grande. Não, pois é. Gente, sério, vocês vão falar disso? Eu tinha tanta coisa bacana pra falar. Né? Pois é, porque esse assunto é pesado, cara. Assim, mas a gente não tem que lidar com os assuntos pesados. Não, tá, o meu. Deixa eu só terminar. Deixa eu só, por favor, terminar o meu ponto. Mas se você me jogar essa pilha pra eu comprar essa pilha, eu vou falar pra você assim, Monark. Cara, eu acho que você tá completamente equivocado. Mas você nem deixou eu apresentar o meu argumento. Pra caralho. É que você não deixou eu apresentar meu argumento. Aí como desculpa, você pode dizer que eu tô errado, tá ligado? Mano, o seu programa, pode falar, velho. Tá, deixa eu falar então. Eu quero ouvir seu argumento. Tá, o meu argumento é o seguinte. Eu acho que, tipo, quando você tem uma lógica de pobreza, você atende os dois mundos ao mesmo tempo, entendeu? Porque, necessariamente, se a gente tem uma condição histórica, onde os negros eles acabam caindo nas camadas mais pobres, até por um início de vida menor do que as pessoas já brancas, porque elas já nasceram no dinheiro, e eu concordo com isso. Se você tem uma prática que visa a pobreza, ela não tem uma lógica racial, você atende a lógica racial por tabela. E é uma lógica que, a longo prazo, ela vai ser estabilizada, porque ao ponto que a gente consiga desenvolver uma sociedade melhor, onde os negros não têm mais estatisticamente essa desvantagem, essa regra onde a gente ainda apoia a pobreza, ainda vai estar valendo para as próximas gerações. Porque quando a gente resolver esse problema dos negros, a gente provavelmente talvez não tenha resolvido o problema dos pobres. Então a gente tem uma regra que é muito mais eficiente, que é muito mais inteligente, porque ela afeta as duas coisas ao mesmo tempo e ela tem uma longevidade estratégica maior. Se você partir do princípio de que negros e brancos têm a mesma oportunidade se os dois saírem, por exemplo, juntinhos da faculdade. Essa não é uma verdade. Não necessariamente, porque quando você está lidando justamente com um programa que foca a pobreza, você já está colocando nessa balança essa disparidade, porque o programa ele vai necessariamente lidar com a porcentagem maior das pessoas que estão sendo afetadas por essa disparidade social, porque elas vão estar necessariamente localizadas na pobreza. O pobre também não sai da faculdade. Pobre branco também não sai da faculdade junto com o pobre, com o rico branco. E isso é legal, porque essa seria uma uma legislação pública, um incentivo público, que ele é mais universal, ele é mais inteligente. E pelo fato da nossa sociedade ser desigual, esse incentivo universal ele teria um efeito desproporcional na comunidade negra. E aí talvez, assim, isso aí eu tô chutando, não estudei nem nada disso, mas seria uma maneira de mudar até a visão que as pessoas têm por exemplo, eu entendo que o negro sofre pra caralho com racismo até hoje. Isso aí não tem como. Quem sou eu pra dizer que não é, porque existem pessoas que olham pra uma pessoa negra e automaticamente imaginam que é porque tá mal vestido ou coisas do tipo, é ladrão, por exemplo. E o branco usando a mesma roupa, o mesmo padrão de roupa, ele só é um pobre. Então, e você não percebe que você, ao me dizer isso, você está dizendo para mim que se você der a mesma oportunidade para brancos e negros, e os dois saírem juntos da faculdade e forem comprar na mesma boutique, o segurança vai continuar seguindo o negro até a gente primeiro entender. A gente primeiro entender que a gente não pode ter esse tipo de discriminação. Você tem razão. Outra coisa importante, que até o mais miserável do europeu que chegou no Brasil, ele chegou no Brasil com a cultura eurocêntrica, que é a nossa. O nosso Deus cristão da Igreja Apostólica Romana ou do protestantismo do Lutero, a apresentação física que eles queriam, os eugenistas que queriam para o Brasil, não um país negro e mulato, não um Haiti. Isso aí você enxerga que existia? Cara, mas se você enxergar... Com certeza, você tem razão. Mas então, tu tá falando de 2020. Eu tô falando de 2040. Não precisa de cota. Nem precisa de cota se você tiver um país onde isso não fosse um problema. Você daria educação pública. Claro, para todo mundo. Universal para todo mundo. Sim, mas é que tu tá falando de 2020. Mas uma vez eu tô falando de 2040. Dar para todo mundo, uma coisa que a gente tem que buscar é, primeiro, vencer os preconceitos. E a mesma lógica que eu aplico para outras camadas, para outras minorias. Eu tô falando, cara, essa é uma diferença estrutural de diálogo que a gente não vai conseguir chegar num ponto de vista, porque é uma visão diferente mesmo. Eu tenho essa visão diferente, cara, da de vocês. Estou ouvindo vocês falando, mas eu discordo, inclusive em relação a outras minorias, não só
em relação a negros. E assim, eu tô, a essa altura do campeonato, vendo o bolsonarismo como está hoje, ainda tornando essas questões mais ainda rasteiras, cara, diminuindo mais ainda o nível do debate, desfazendo avanços, ao ponto de que, assim, feminismo virar palavra. Feminismo virar palavrão. Outro dia tava um cara lá que cotado para ser ministro da Saúde, falando que o erro da democracia foi fazer mulher votar, porque mulher vota. É Ítalo que chama o cara, né? Caralho, eu não sim. acredito que isso foi dito. Falando assim, que um ele foi idiota. dito numa live, é um cara cotado para assumir agora o Ministério da Saúde, que não vai assumir, né? Um psiquiatra bolsonarista e olavista. Acho que ele não é psiquiatra falando de que, verdade. Que Ele o só problema falou que da era. democracia que foi que quando a mulher começou a votar, ela começou a votar em quem ela se sente atraída. Porque ela é Caralho! mulher, então, homem bonito. Por isso é que o Collor ganhou. Então, esse atraso social que a gente está vendo no Brasil é que obriga a gente, mais do que nunca, a gente que tem microfone na mão, que tem público, a pensar nessas pessoas que estão sendo ferradas por esse governo. Que não é só quem, na questão da fome ou da... Minha avó pode ir porque ela tem mais de 80. É até isso, cara. Gente voltando a discutir determinadas coisas, são conquistas. O sufrágio universal é antigo. Não sei quem citou Churchill como conservador, mulher já votava na época do Churchill, e o pessoal estava discutindo isso, já tinha mulher votando na Inglaterra. Assim, mas cara, a gente está falando de coisas muito, muito, muito recentes, de conquistas muito recentes, que ainda lutam contra algumas resistências por causa da igreja, por causa do machismo estrutural no Brasil. Então, assim, qualquer coisa que colabore para aumentar feminicídio, racismo, homofobia, tô fora. E se for falar assim, você quer lacrar? Eu prefiro lacrar do que ser omisso. Eu não tô nem aí, velho. Outro dia eu ainda falei isso em vídeo. Falou, quer me chamar de lacrador? Me chama. Não tô fazendo tipo. É o que eu falei na abertura do programa, o que eu continuo falando para você. Esse sou eu na minha essência. Sou eu na minha essência. São valores que eu luto por eles e acredito neles.